políticas. Então, vamos iniciar aí, né, com o seguinte aspecto, né? Qualquer manual de ciências políticas que eu pegar, qualquer manual, Norberto Bobbio, Antony Giddens, Volkmann, né, esses tidos como clássicos, né, de ciências políticas, né, os mais antigos, né, aí são os contratualistas, né, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que mais? Thomas Hobbes. Todos esses manuais fazem referência ao início do conceito de ciências políticas, e esse início está lá na Grécia, né, antiga, né, a atividade política de gregos e romanos. Qual era a atividade? Quando eu falo em atividade, eu lembro de ação, de agir, né, e esta ação, esse agir, né, na cidade lá de Roma, lá na cidade grega, né, vindo lá de Platão e o seu discípulo Aristóteles, discípulo de Platão, né, então vindo lá desse pessoal lá de trás, o que acontece? O que eles traziam lá na Grécia? Eles traziam um discurso público, né? Estes pensadores traziam um discurso público, o que não era comum naquela época. Antes deles não era comum. Então eles vinham e discutiam questões, né, de interesse público dos cidadãos. Óbvio que os cidadãos e o povo daquela época era diferente dos cidadãos e do povo de nossa época atual. Óbvio que a democracia daquela época, o poder que se origina do povo, né? O povo soberano daquela época era um povo. Hoje o povo soberano de nossa época é outro povo. Qual é a diferença do povo daquela época para o povo dessa época? Isso nós já falamos aqui, nós já até comentamos, né? Naquela época o povo, né? Quem era o povo? Olha que interessante, o povo naquela época, hoje o povo nós podemos falar que, né, se nós formos dividir em classes, né, da classe A à classe E, né, A, B, C, D, E, se houver isso, né, se houvesse essa divisão, né, nós poderíamos dizer que todos fazem parte do povo, né, detentores de direitos e deveres. Obviamente que os direitos são os mais importantes, né, dentro do conceito de cidadão, não é cidadãos, né? Cidadãos são grandes cidades. Cidadão é o detentor de direitos e deveres. Então, o que difere do povo atual para o povo antigo? O povo antigo lá da Grécia, né? Nós comentamos isso aqui nessa turma, né? O povo antigo lá, da Grécia Antiga, por volta do século 6, né, antes de Cristo, né, AC, o que acontece? Esse povo, eles eram compostos por homens, né, suas mulheres e seus filhos, né. Este homem ele teria que ter bens, propriedades. Ele tinha também vamos dizer assim, um cargo, uma função social bem definida dentro da sociedade, né? Um cargo, uma função, um trabalho bem definido dentro da sociedade. Então, em síntese, né, resumindo de forma bem sucinta, né, este era o povo que exercia o poder da democracia. Professor, mas e quem não era o povo? Né? Vamos fazer esse antagonismo para poder diferenciar o que é o povo e o que não é povo. Naquela época haviam escravos, portanto escravos não era povo. As mulheres não faziam parte desse povo, então a mulher também não tinha esses direitos. Os filhos também não é? Só depois que eles saíam do seio de sua família, constituindo uma nova família, com mulher, filhos e escravos, aí se ele também tivesse um certo, vamos dizer assim, um certo conhecimento de ciências, artes, matemática, física da época, né, e ocupasse uma posição dentro da sociedade, então ele ia fazer parte do povo, o povo da época. Não é o povo da nossa época, é o povo daquela época. Então, tanto o povo da nossa época quanto o povo daquela época, há esse diferencial, né? São povos diferentes, mas dentro do conceito de democracia é o poder exercido pelo povo. Então, naquela época, criou-se as discussões dentro da polis, né? E o que é a polis? A cidade organizada, né? E como eram organizadas as cidades gregas, né? Ou cidade-estado grego, né? Cidade-estado grega, né? Como elas eram organizadas? Elas eram organizadas, né? Como ela é,
né, vamos dizer assim, de fato, hoje, com essa diferença entre que o povo daquela época era um povo que tinha, né, na sua característica, na sua formação de povo, né, tinha essas características, na verdade. Ficou redundante, mas são essas características. A característica de ser um homem, ter uma função social, ter mulheres, filhos e escravos, e estes não fazem parte do povo, estes não fazem parte da discussão sobre o bem comum. O que é o bem comum, né? Nós já falamos diversas vezes, o INSS, o posto de saúde, hospitais, escolas, esse é o bem comum. Esta é a coisa pública, do res publicum, coisa pública, república. Então, daí vem o termo república, né? Então, o governo democrático republicano é o governo do povo exercido pelo povo em razão da coisa pública. É isso, este é o resumo da atividade política de gregos e romanos lá naquela época, que se perpetua até hoje, e a diferença de lá para cá é só a questão de caracterizar, de conceituar o povo daquela época para o povo desta época. E aí há uma evolução deste conceito através das épocas. Falando aqui de Grécia, né? Falando aqui de uma forma resumida, então, né? Só um detalhezinho para fechar. Naquela época, né? Aristóteles, discípulo de Platão, ele trazia duas questões. Ele trazia a esfera pública e a esfera privada. Na esfera privada, o discurso dentro da esfera privada, segundo ele, Aristóteles, né, era o discurso do que ele poderia e do que ele deveria, através de uma legislação, né, da época também, fazer com os seus escravos, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua casa, com os seus bens, né? Então é um discurso político, porém dentro da esfera pública. Esfera privada, desculpa, eu confundi. Dentro da esfera privada, o que ele tinha de relacionamento comercial com filhos, escravos, mulher e etc, né? Isso naquela época. Vamos contemporaneizar, trazer para cá. Então, num discurso atualizado, este mesmo discurso de esfera privada, ele se refere atualmente ao Código Civil. Sociedade civil, sociedade civilizada, Código Civil. Então, a esfera privada a que Aristóteles se referia lá atrás, no seu discurso da polis, hoje é o que nós chamamos de Código Civil. Essa é a comparação. Ponto. Esfera pública. O que é a esfera pública? O discurso em torno da coisa pública. Estradas, hospitais, na época tinha hospitais, né? Estradas, hospitais, eu ia falar casas de banho, estradas, hospitais, casas de banho, né? Grandes construções, prédios públicos, né? Lá atrás, lá na Grécia, a coisa pública. Mas tem um detalhezinho também, né? O Estado interferia lá atrás, né? O Estado, mesmo que imperial ou monárquico, interferia na questão de segurança patrimonial, punições, né? Então é um direito público lá atrás. Isso era o discurso do povo naquela época, o discurso na polis greco-romana. Especificamente estamos falando de Grécia, no discurso da Grécia, dentro de ciências políticas, dentro do discurso político, né? Então temos a questão daí do discurso da esfera pública, discutir o que é a coisa pública e o bem da coisa pública, o bem da república, da res pública, da coisa pública. Isso do âmbito, do ponto de vista público. Ok? Tranquilo, né? Trazemos isto agora para a atualidade, contemporizando. Qual é o comparativo? O que temos hoje como discurso público? Código Penal. Mas tem outros também, né? Código Penal. Como assim, professor? Eu não falei lá atrás se discutia a segurança, se discutia a questão relacionada à segurança, à coisa pública, nesse âmbito, nesse sentido? Então, é o Código Penal. Existe discussão sobre o Código Penal? Existe. Como que se faz esse discurso, né? Aí vocês vão pensar agora, parece com a Grécia Antiga, parece que temos
Sua internet está estável, não, está tranquilo. Parece com um discurso antigo, parece com um discurso de épocas, né, remotas lá na Grécia. Parece que só os parlamentares falam dessa questão e fazem as leis nesse sentido. Parece isso, mas não. O discurso público, o discurso sobre a coisa pública nasce nos movimentos sociais, nos pequenos grupos, né? Nas chamadas minorias que não são minorias, mas são minorias em alguns aspectos e em outros não, né? Pequenos grupos que trazem a discussão sobre a agressão com relação a determinada etnia, a determinada raça, cor, credo, opinião, né? Sobre determinado tema, né? Muito em voga, muito vigente, um discurso que vai e volta, um discurso, esqueci o termo agora, um discurso que vai e volta, né? Recorrente, um discurso recorrente é o discurso do aborto, né? Nós até falamos disso no módulo passado. Então, quem discute todos esses temas? O povo atual, não é? Mas na hora da elaboração das leis se remete ao parlamento, não é? Por conta de que já existe um aspecto constitucional, constitucionalista, contratualista, que é o próximo tema que nós vamos discutir ainda hoje, não é? No próximo tema. Então, dentro desse primeiro aspecto da construção da política, lá do início, lá da Gênese, lá dos primórdios da vida dentro da polis, né? Temos a questão, né, da política, da atividade política, e atividade é a ação, a atitude, o agir. Atividade política é o agir dentro da cidade, o agir dentro da polis, né? Agir como? Pelo bem comum, na esfera privada ou na esfera pública. Resumidamente, estas são as questões, este é o resumo, né? Fechamos com essa distinção que Aristóteles traz, né? Platão não, Platão só trata do discurso público. Aristóteles vem e faz uma divisão entre esfera pública e esfera privada, da maneira que nós acabamos de colocar, né? E uma questão importante: a esfera privada era governada pelo homem, que tinha poder absoluto. Naquela época, o homem tinha poder absoluto, não a mulher, sobre os escravos, mulher e filhos. Apesar disto, nesta época, mulher não era escrava, mulher era mulher, mas de certa forma vista como eu não posso dizer que é uma propriedade, né? Essa questão de propriedade tem muito a ver com religião e é para outras culturas, né? Na Grécia não era propriedade, era só sem direito ao discurso da coisa pública, não participava da democracia. Mulher não era cidadã, né? Naquela época, tá? Na esfera pública, né, a finalidade do bem comum, né, poderia ser organizada em diferentes tipos de governo. Do ponto de vista da questão pública, né, só para finalizar tudo que foi falado, né, então, do ponto de vista da questão pública, Aristóteles falava que esta questão pública, ela vinha, né, o aspecto central da questão pública era oriunda da monarquia, aristocracia e a política. Então, política, aristocracia e monarquia faziam discurso político, discurso público. Vou repetir: monarquia, aristocracia, né, faziam a política. Monarquia e aristocracia. Quem estava na monarquia, quem estava na aristocracia, né? A aristocracia, homens, né, com mulheres e filhos e patrimônio, um estudo em determinadas artes, né? Eu falei artes, mas o termo acho que nem é esse, né? O estudo em determinadas áreas, como matemática, física, química, biologia e artes, obviamente, né? Então esse era o homem da época, o povo da época, né? Dentro da monarquia eles estavam, né, ali no discurso. Dentro da aristocracia, né, era obviamente esse tipo de aristocrata, esse tipo de povo, né, fazendo o discurso político. Bom, e para fechar, a forma corrompida desse sistema da época, que se perpetuou até hoje. E aí vocês vão se recordar já, né? Qual é a forma corrompida de monarquia, aristocracia e
política. Política. Qual é a forma corrompida? A forma corrompida é de monarquia, tirania. Como assim, professor? Explica agora ou explica depois? Explico depois. Forma corrompida de monarquia, tirania. Forma corrompida de aristocracia, oligarquia. E forma corrompida de política, democracia. Como assim? A democracia é a forma corrompida de política? Vou explicar por quê já. Próximo passo para nós entendermos isso. Só fazendo a comparação aqui. Monarquia e tirania. Monarquia, o rei ou o imperador, né? Vamos falar do rei, governando para o seu povo, né? O em prol de todos, não em prol da coisa pública, né? Mas em prol do povo, né? Governando no interesse do povo, no bem-estar do povo, né? Ele governa para ele, governa para o território, mas governa para o povo também. Quem vai dizer isso, vai clarear esse conceito é Thomas Hobbes, o primeiro contratualista. Já vou explicar de forma resumida os 3 contratualistas mais adiante. Então ele explica por que a tirania é a forma corrompida da monarquia. Porque a monarquia pura, o rei é o defensor do povo. O território é meu, eu governo, eu mando. Eu não mando para mim nem para vocês, eu mando. Não interessa, não há motivos para isso. Eu sou soberano. Em troca da minha soberania, eu vou defender vocês. Quem fala isso? Né? Vamos trabalhar esse conceito, né? Baseado no monstro bíblico, o Leviatã, nós vamos trabalhar nesse conceito, né? Eu sou forte, sou astuto, sou inteligente, sou um líder guerreiro, vou governar para vocês se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não vou governar. Mas se vocês quiserem, eu prometo segurança, né? Dentro dos limites de nosso território, vamos fazer um exército, vamos cuidar de todos, mas vocês têm que me dar poderes ilimitados para que eu possa agir. E aí eu me torno rei. É assim que se faziam os reis na época, né? Vamos trabalhar esse conceito mais à frente. Por enquanto, a tirania é a monarquia corrompida, porque a monarquia ela tinha esse objetivo inicial, né? De se formar um exército, de se formar um território protegido e ter ali, né, uma aldeia, uma região que se torna um reinado. Vocês assistem séries, né? Tem uma série que conta essa história aí, esqueci o nome. Série muito boa, né? Os Vikings, o Clébio falou aqui, eu sabia, mas eu queria que vocês falassem, né? Conta mais ou menos essa questão, como surgiam os reis, né? Como é que era o nome dele? É bacana essa série, né? Eu não assisti tudo não, fui até no meio, porque depois ficou repetitivo, ficou cansativo, né? Mas conta a história da formação de um rei, né? Por que surgem os reis, né? Como guerreiros, né? Para proteger aí os seus povos e etc e tal. Então, monarquia, o contrário da monarquia, a forma corrompida, segundo Aristóteles, tirania. E por que tirania, pessoal? Vamos falar sobre isso já agora. Tirania é o autoritarismo, é a autocracia. E aí eu posso citar lá o Rei Sol, né? O Rei Sol ou o Rei Luís XV, que eu esqueci o século agora, mas francês, né? Que dizia que o Estado era ele, né? Ele falava, o Estado sou eu. Ele governava para ele, e não interessa, tudo para ele, por ele, né? Nessa maneira, dessa forma, ele dizia, o Estado sou eu, né? Estado et moi, né? Algo nesse sentido, né? O Estado sou eu, né? Então, temos essa questão. Aristocracia, conceito antigo. Aristocracia, conceito antigo, né? Os aristocratas, né? Posso dizer que os aristocratas são burgueses, posso dizer que não são burgueses, tá? Aristocratas é da época, né? Burguesia é algo mais recente, né? Entre Inglaterra, França e também Estados Unidos, burguesia é um conceito recente, mas posso comparar a aristocracia à burguesia, a comerciantes da época, né? Da Grécia, e que tinha aí um tráfego, né, com a monarquia, aristocracia, e faziam os discursos e discutiam a política, né? Política, vida dentro da polis, dentro da cidade grega. O contrário da aristocracia, a forma corrompida de aristocracia é a oligarquia. Lembraram do termo oligarquia? O que é uma oligarquia? Oligarquia, anotem isso, são pequenos grupos, como a aristocracia,
Mas a aristocracia é bem intencionada e visa o interesse público, visa o interesse comum, visa a res publicum, a coisa pública, a república. A aristocracia visa a coisa pública. Já na oligarquia, não. Os oligarcas, a oligarquia, esse termo voltou, né? É um termo que quase não se utilizava. Com a guerra da Rússia, voltaram a falar de oligarquias russas. Eu ia falar assim, vai cair o sinal, não, aqui não cai, né? Oligarquias russas, né? Voltaram a se utilizar esses termos de oligarquias russas. Como assim, professor? O que são as oligarquias russas? Ao contrário da aristocracia, que se mistura com os soberanos e que se mistura com o povo e se mistura com a cidadania, detentores de direitos e deveres, a oligarquia também se mistura, mas no interesse próprio. Oligarquias brasileiras lá de 1822, 23, um pouco mais adiante, eram chamados de coronéis, né? Acho que mais para frente, 1900 e algo, né? Já perto do regime militar, né? Tem que falar a palavra certa, regime militar. Depois a gente fala o certo, não, falar o politicamente correto, né? Não é o certo. O certo é de ditadura, né? Então lá no regime militar, né, tínhamos as oligarquias, e os oligarcas eram chamados, sabe de quê? De coronéis, né? Qual é o nome desse movimento? Coronelismo. Eles defendiam os próprios interesses, né? Quais eram os seus interesses, né? Dentro das sesmarias, né? As capitanias, dentro das capitanias, eu esqueci o nome dos trechos de terras, grandes latifúndios que eles ganhavam para a plantação de café, cana e etc. Eles faziam pequenos grupos que pareciam aristocratas, mas eram oligarcas, pequenos e grandes é uma contradição, pequenos e poderosos grupos que trabalhavam no seu próprio interesse. Aí vocês devem estar pensando, professor, mas isso existe ainda hoje? Existe. Pequenos grupos que trabalham no seu próprio interesse e destroem uma nação, destroem um país, corrompem a coisa pública. Portanto, oligarquia é o contrário de aristocracia, é a forma corrompida de aristocracia, é a oligarquia. Se nós perguntarmos lá na segunda-feira, naquela nossa avaliação tradicional, qual é a forma corrompida de aristocracia? É a oligarquia. O que é a oligarquia? Pequenos grupos e poderosos grupos que trabalham no seu interesse. Tem exemplos? Tem vários, né? Mas não vamos falar de nomes, vamos falar de grupos, e temos grupos aí comerciais, grupos de grandes empreiteiras, de grandes empresas, que não estão nem aí com a coisa pública, com o país, né? Estão visando somente o interesse próprio, não é? De se enriquecer, de se fortalecer, se infiltrar como uma aristocracia dentro da monarquia, entenderam? Se infiltrar como uma aristocracia porque a aristocracia tem um tráfico tranquilo, livre acesso à monarquia. Vamos contemporaneizar a oligarquia, que é a forma tirana, né? A forma corrompida da aristocracia. A oligarquia tem um tráfico no governo atual, contemporâneo de nosso país, presidencialista, um governo presidencialista, num regime presidencialista, um sistema presidencialista, né? Uma oligarquia dentro do governo. Por último, fechando essa questão de Aristóteles dentro da polis, dentro da cidade grega. Por último, temos aí política e democracia. Professor, você falou que democracia é a forma corrompida de política. E aí, como é que explica essa questão? Democracia não é o poder exercido pelo povo? Segundo Aristóteles, aí quem diz é ele, mas vamos ver se ele tem razão. Segundo Aristóteles, a democracia, demo, o povo, cracia, poder. Então, o poder oriundo do povo, o poder que se origina do povo, o poder que vem do povo, né? O povo soberano exercendo este poder, ok, até aí tudo bem, né? Através de parlamentares, através lá no início, né? Da nossa forma
da forma que vem da burguesia, da forma burguesa, né? O Brasil não se enquadra muito nisso não, mas eu vou usar isso por enquanto, né? Porque quando nós falarmos de Brasil, lá na frente, só o Brasil, nós vamos ter uma aula só de Brasil. Era aula de sexta, mas deixa para lá, eu vou deixar para o terceiro módulo. Quando nós falarmos só de Brasil, nós vamos entender que no Brasil não teve burguesia. Como assim, professor, não teve burguesia? Não tem burguesia no Brasil? Não tem burguesia no Brasil, não teve. Nós tivemos uma revolução às avessas aqui no Brasil. O poder veio do poder para desenvolver o país num estado desenvolvimentista. E surgiu em 1930, 37, né? Aí 5, dinheiro e etc e tal, desenvolvendo uma estrutura que não existia no país. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Por enquanto, para não dar um nó, vamos nos ater aí a polis grega, greco-romano, estes conceitos de monarquia, aristocracia e política, tirania, oligarquia e democracia. Em relação à política e à democracia, fazendo um comparativo, então a política é a forma saudável, pura, né, de se discutir o bem público, a coisa comum. Já na democracia, quando se traz o discurso para o povo, por que Aristóteles contesta? Porque aí ele fala de um povo moderno, que é o nosso, que não existia na época. Ele estende esse conceito a todos. E quando ele estende esse conceito a todos, aí ele fala que é uma forma controversa, né? Ele fala que o povo não pode se estender a mulheres, filhos e escravos. Por isso que dá a contradição na época. Se nós contemporaneizarmos o conceito, aí ele é válido. Por quê? Porque nós aceitamos a democracia vinda do povo, e o povo não é aquele povo, é um povo diferenciado. Por que diferenciado, professor? Dentro da evolução histórica das ciências políticas, de lá até hoje, o povo não é mais o mesmo. Por isso que Aristóteles falava dessa contradição entre democracia e política, né, que hoje já não existe mais esta contradição entre democracia e política. Apesar de que ainda, né, existem reservas, e as reservas estão em 3 aspectos. O primeiro aspecto, né, é que o povo não exerce diretamente os seus direitos, né, com 2 exceções que já foi falado aqui, né, o referendo e o plebiscito, né. Eu trouxe o plebiscito, né, sendo o poder oriundo do povo, e quem trouxe o segundo conceito foi a doutora Tamara, né, do referendo. E aí tem sim as diferenças que não era a hora, né, de falarmos, né, mas nós vamos falar mais à frente sobre essas questões. Aí Aristóteles contesta, né, não, o povo não é o direito, né, direitos e obrigações não partem diretamente do povo, a não ser na polis antiga, que o cidadão, que era aquele cidadão, aquele povo, dentro da aristocracia ou de uma oligarquia, exercia o direito, né? Mas atualmente esse povo exerce? Deveria, através de plebiscito e referendo, mas nós estamos vendo que o plebiscito e o referendo não estão sendo respeitados da maneira... A lei não está sendo respeitada, né? A Constituição não está sendo respeitada, e aí nós vamos, não é uma questão de ideologia nem de viés político não, nós vamos falar disso de um outro aspecto, do aspecto jurídico, tá? E aí vocês vão entender que o aspecto jurídico que eu estou querendo dizer, né? Aí você vai falar, nossa professor, você é um esquerdista, você é um direitista. Não, nada disso, não tem viés político. Tanto é que eu fui contra a questão da prisão do ex-presidente, por conta de que, né, já havia sido detectado, já havia sido detectado por todos os juristas que militam na área criminal, que o foro era inadequado, que o foro era irregular, que o foro, a competência do juiz não era aquela. Todo mundo sabia, né? Por conta do apelido que o Zanin deu para o foro. Qual é o foro, né, que o juiz estava sendo julgado? República de Curitiba, né? Quem foi que falou disso esses dias? Teve um político que falou. República de Curitiba é um termo jocoso, né? O que é jocoso, né? Desdenhando, né? Vulgo tirar um sarro, né? República de Curitiba, porque Curitiba não é uma república. A República Federativa do Brasil, né? Um conjunto de 26 estados e o Distrito Federal, ou é 27 o Distrito Federal? Eu sempre confundo. Acho que é 27 mais um, né?
Ou é 26 mais 1? 27 mais 1, né? Esta é a República Federativa do Brasil. E como o ex-presidente tem prerrogativa de foro, deveria ser julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, né? Estava na cara, estava óbvio desde o início. Como houve toda, né, essa questão que estragou o processo aí no final, então é onde que eu digo, é onde que eu digo que a democracia atual não segue aí, muitas vezes, a vontade soberana do povo, que está onde? Na lei, né? Na lei. Então a democracia, ela é a corrupção, né? Ela é a contrariedade da política, que quando a política pura trabalhava diretamente público lá na antiguidade, a democracia atual ela vem de forma indireta através de representantes, e quando através de referendo e plebiscito, que seria semelhante à política antiga, né, votada diretamente pelo cidadão, mesmo que o cidadão da época era este cidadão privilegiado, né, comparando, na época não era, mas comparando com o de hoje, né, então nós temos aí essas formas corrompidas, né, de conceitos: monarquia, aristocracia, política, tirania, oligarquia e democracia. Nós vamos aprofundar esse último conceito no andamento. Então, pessoal, fechamos aqui a questão da Grécia, tá? Grécia, compreendido, tranquilo, né? Grécia antiga, atividade política greco-romana.